E aí, pessoal, eu sou o Levi de Souza, esse aqui é o meu canal, o Vida Teológica, e para você que está aqui desde o início, por favor, deixe seu like, compartilhe com quem você quiser, você pode compartilhar no seu grupo da igreja, você pode compartilhar num grupo de líderes, caso você participe, porque nesses vídeos nós estaremos estudando a pregação e a interpretação bíblica. Nos próximos 9 vídeos, nós estudaremos a homilética e a hermenêutica, duas matérias essenciais, assim como as outras duas anteriores, e também extremamente relevantes para líderes cristãos, pastores, pregadores, professores de classe bíblica, seja de que nível for, para criança, para junior, para adolescente, para jovem, para adulto, para qualquer tipo de pessoa. Nós temos essas duas doutrinas, esses dois estudos, o estudo da pregação e o estudo da interpretação, como coisas fundamentais na vida de um cristão, principalmente daqueles cristãos que exercem liderança na igreja. Então, nesse vídeo nós estudaremos as bases da pregação cristã, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na teologia, na história da igreja. Nós veremos uma análise completa de quais são as bases doutrinárias acerca da pregação cristã. Nós primeiro veremos as bases da pregação no Antigo Testamento. Sobre a relevância da pregação para a igreja, nós vemos que ela é fundamental. Antes de falar sobre o assunto agora do Antigo Testamento, nós vemos que a pregação é fundamental para a vida das comunidades de fé cristã, pois é através da pregação que se comunica a mensagem do Evangelho, trazendo vida, esperança e otimismo. É uma ferramenta poderosa que pode inspirar, motivar e transformar pessoas, ajudando-as a crescer em sua fé e a viver de acordo com os princípios bíblicos. No entanto, a pregação pode ser mal compreendida e utilizada, levando a conceitos que empobrecem a vida cristã. Por esse motivo, é importante que os pregadores tenham uma compreensão clara da natureza e do propósito da pregação, bem como da responsabilidade que têm de comunicar a mensagem de forma autêntica e eficaz. O púlpito cristão deve ser usado prioritariamente para a exposição bíblica pura, e o pregador deve ter consciência de sua responsabilidade em comunicar a mensagem de forma clara e relevante para a vida das pessoas. Isso exige uma preparação cuidadosa e uma dependência da orientação de Deus. Para entender a pregação, é importante conhecer seus fundamentos históricos e teológicos, que incluem a base bíblica do Antigo e do Novo Testamento, bem como a história do cristianismo e suas noções teológicas acerca da pregação. Ao estudar esses fundamentos, os pregadores podem desenvolver uma compreensão mais profunda da pregação e melhorar sua habilidade em comunicar a mensagem do Evangelho de forma clara e eficaz. Em resumo, a pregação é uma ferramenta poderosa para comunicar a mensagem do Evangelho e é fundamental entender seus fundamentos para que possa ser utilizada de forma eficaz e autêntica. Com uma compreensão clara da natureza e do propósito da pregação, os pregadores podem inspirar, motivar e transformar pessoas, ajudando-as a crescer em sua fé e a viver de acordo com os princípios bíblicos. E sobre as bases da pregação no Antigo Testamento. A pergunta que fica é: podemos encontrar essas bases no Antigo Testamento? A resposta é claro que sim. Mesmo que a pregação como conhecemos hoje não existisse naquele momento, naquela época do Antigo Testamento, é possível encontrar fundamentos para a prática da pregação no Antigo Testamento sem incorrer em anacronismo. A palavra pregação vem de diferentes línguas, incluindo o hebraico, grego e o latim.
No grego, kerusso significa proclamar como um arauto, e eugelizomai enfatiza a boa notícia do Evangelho. Essas palavras nos ajudam a entender a natureza da pregação e o seu propósito. O conteúdo da pregação cristã é fundamental e inclui a mensagem do Evangelho, Cristo e a palavra da fé. A pregação deve ser centrada na palavra de Deus e ter um caráter bíblico, cristocêntrico e profético. A pregação tem objetivos específicos, incluindo, primeiro, divulgar o conhecimento divino e ajudar as pessoas a entender a vontade de Deus. Segundo, converter os pecadores e levar as pessoas a se arrependerem de seus pecados e a se voltarem para Deus. E terceiro, consolar os fiéis e fornecer encorajamento e apoio espiritual para aqueles que já creem em Deus. Resumindo, podemos encontrar bases para a pregação cristã no Antigo Testamento, e a pregação deve ser uma proclamação da palavra de Deus, com um conteúdo bíblico e cristocêntrico. Compreender os fundamentos da pregação é muito importante para que os pregadores possam comunicar a mensagem do Evangelho de forma eficaz. A pregação cristã tem suas raízes no Antigo Testamento, onde Deus se comunicava com seu povo através de profetas e outras figuras. Embora a pregação cristã tenha se desenvolvido de forma diferente, podemos encontrar fundamentos importantes no Antigo Testamento. Uma dessas imagens é a imagem do profeta, onde ele era alguém que recebia uma mensagem de Deus e a comunicava ao povo. Outra imagem importante é a do atalaia, que era responsável por alertar o povo sobre os perigos e comunicar a mensagem de Deus. Essas imagens nos ajudam a entender o papel do pregador cristão, que é portador de uma mensagem que vem de Deus e que deve ser comunicada ao povo. O pregador é inspirado a comunicar a mensagem do Evangelho com alegria e convicção. A expressão "assim diz o Senhor" era comum nos profetas do Antigo Testamento e demonstra a autoridade divina da mensagem que estava sendo comunicada. Embora a pregação cristã não seja exatamente igual ao profetismo do Antigo Testamento, podemos traçar paralelos úteis entre as duas. Os fundamentos da pregação cristã no Antigo Testamento incluem a comunicação de uma mensagem divina, a inspiração e a autoridade de Deus e o papel do pregador como portador dessa mensagem. Esses fundamentos são importantes para entender a natureza e o propósito da pregação cristã. As bases da pregação no Novo Testamento. No livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos é fundamental para entendermos a pregação cristã. Nele encontramos registros de sermões proferidos por Pedro e Paulo, que nos ajudam a compreender como a pregação cristã deve ser feita. A pregação cristã precisa ser cristocêntrica, ou seja, centrada na pessoa de Jesus Cristo. O sermão de Pedro no dia de Pentecostes é um exemplo disso, onde ele enfatiza a vida e a obra de Jesus. O conteúdo da pregação cristã deve abordar a vida e a obra de Jesus e não se perder em outros temas que não sejam relevantes para a fé cristã. Isso inclui a mensagem da salvação, a graça de Deus e a importância da fé em Jesus Cristo. Infelizmente, hoje em dia, muitas pregações se desviam desse foco e se tornam discursos de autoajuda ou arrogância religiosa. Mas o centro da pregação precisa ser a vida, a obra e a pessoa de Jesus Cristo, e aquilo que é relevante para uma vida cristã genuína. A pregação cristã deve ser baseada na Bíblia e centrada em Cristo, para que possa ser eficaz em transmitir a mensagem de salvação e transformação. O pregador deve ter cuidado para não se desviar do tema central da pregação, que é Jesus Cristo,
e deve buscar inspiração e orientação na Bíblia para a sua pregação. Em resumo, o livro de Atos dos Apóstolos nos ensina que a pregação cristã deve ser cristocêntrica, bíblica, relevante e eficaz, transmitindo a mensagem de salvação e conversão de forma clara e convincente. Esses fundamentos são essenciais para que a pregação cristã seja eficaz em transmitir a pregação de Jesus Cristo e transformar vidas. Mais uma vez também, no livro de Atos dos Apóstolos, o texto nos mostra que a pregação cristã precisa ser centrada em Cristo, ou seja, cristocêntrica. A pregação de Paulo em Atenas é um exemplo disso, onde ele fala sobre Jesus e a ressurreição. O centro da pregação cristã é a vida, a obra e a pessoa de Jesus Cristo, e não outros temas que não sejam relevantes para a fé cristã. A pregação cristã deve ser baseada na Bíblia e centrada em Cristo, para que possa ser eficaz em transmitir a mensagem de salvação e conversão. Nos evangelhos, a ênfase é no reino de Deus, que é relativo ao próprio Cristo e ao discipulado cristão. A compreensão do que é o reino de Deus e do que é o evangelho é fundamental à pregação. O apóstolo Paulo também fala sobre o evangelho em suas epístolas, e sua compreensão é importante para a pregação cristã. O apóstolo Paulo usa abreviações para se referir ao evangelho, mostrando a importância da mensagem de salvação em Jesus Cristo. Essa mensagem é central para a fé cristã e deve ser o foco da nossa pregação. Em resumo, a pregação cristã precisa ser cristocêntrica, bíblica e centrada na mensagem de salvação em Jesus Cristo. Isso é fundamental para que a pregação seja eficaz em transmitir a mensagem de Jesus Cristo e converter almas. A pregação cristã deve ser uma proclamação da vida e da obra de Jesus Cristo e da sua relevância para nós hoje, e não se perder em outros temas que não sejam importantes ou relevantes para a fé cristã. Bom, como de costume, às vezes eu esqueço de passar o slide, mas nós temos aqui o slide falando sobre os exemplos da pregação no Novo Testamento. O livro de Atos é um dos livros do Novo Testamento que mais contém pregações, com exceção dos evangelhos, por motivos óbvios, porque os evangelhos são quase biografias de Jesus Cristo e elas falam sobre a sua pessoa, sobre a sua obra, sobre as suas palavras. Então nós temos lá pregações de Jesus Cristo, muitas delas. Mas em Atos nós temos também um número muito grande de pregações, 6 sermões, se eu não me engano. Tem pregações de Pedro e pregações de Paulo e de Estevão. E nós vemos diferenças nas características desses pregadores. Em Pedro, por exemplo, pregando para os judeus, ele vai apelar para a autoridade da Escritura, ele vai apelar para a tradição judaica e que o Cristo que nós seguimos é o Cristo revelado pelo cristianismo, por aqueles que eram chamados do caminho naquele momento. Nós vemos também o apóstolo Paulo uma diferença de quando ele prega no Areópago ateniense, quando ele apela bastante à filosofia, ao conhecimento da cultura, daquilo que é comum para as pessoas com que ele está se comunicando e como aquilo tem conexão com a verdade eterna do Evangelho. Nós vemos essa diferença também de quando ele está pregando para judeus, Atos 14, se eu não me engano. E aí ele fala da lei de Moisés, ele fala dos profetas, mas quando ele está num terreno em que não se tem um fundamento nas escrituras e na tradição judaica, ele não vai apelar para isso porque não faz o mínimo sentido para quem está ouvindo. Mas ele fala daquilo que é comum para essas pessoas. Ele fala da cultura, do pensamento, das tradições
daquele povo e liga isso com as verdades eternais do Evangelho. A história da pregação cristã. A história da pregação cristã é tão antiga quanto o próprio cristianismo. Desde o primeiro século, a pregação tem sido uma parte fundamental da fé cristã. O livro de Atos dos Apóstolos é uma importante fonte de informações sobre a pregação cristã, mostrando como os apóstolos pregavam e ensinavam sobre Jesus Cristo. A pregação não começou com a Reforma Protestante, mas tem raízes profundas na história do cristianismo. Pregadores notáveis como Orígenes, Agostinho e Lutero contribuíram para o desenvolvimento da pregação ao longo dos séculos. Orígenes, em particular, foi um pregador importante que mudou a forma como a pregação era feita. Ele começou a pregar com base no texto bíblico, em vez de escolher um tema e buscar textos para confirmá-lo. A pregação de Orígenes era expositiva, ou seja, ele explicava o texto bíblico de forma clara e de forma simples. Ele acreditava na importância da palavra de Deus e na edificação espiritual do ouvinte. A história da pregação é rica e complexa, e entender como ela se desenvolveu ao longo dos séculos pode nos ajudar a apreciar a importância da pregação na fé cristã. A pregação é uma ferramenta poderosa para transmitir a mensagem de Jesus Cristo e transformar vidas, e sua história é um testemunho da importância da proclamação da palavra de Deus. A interpretação bíblica, ao longo da história do cristianismo, passou por diferentes abordagens. Uma delas foi a alegorização, que consistia em interpretar o texto bíblico de forma espiritualizada e forçada, muitas vezes levando a interpretações distantes do significado original do texto. Essa abordagem foi superada na Reforma Protestante, que valorizou a interpretação gramatical e literária do texto. A patrística foi outro período importante na história do cristianismo, marcado pela defesa da fé cristã contra heresias e pela produção de obras teológicas relevantes. Os pais apostólicos utilizaram a filosofia grega para defender o dogma cristão e interpretar as Escrituras, mas também valorizaram a autoridade da Bíblia em sua pregação e reflexão teológica. Com o tempo, a pregação evoluiu e novos formatos foram adotados. Os escolásticos desenvolveram uma estrutura formal para os sermões, que incluía 5 partes: tema, pré-tema, a introdução, a divisão em partes e o desenvolvimento das partes. Essa estrutura formal foi amplamente utilizada nas universidades e paróquias e contribuiu para a pregação de forma mais organizada e eficaz. A história da interpretação bíblica e da pregação é rica e complexa, e entender como ela se desenvolveu ao longo dos séculos pode nos ajudar a apreciar a importância da pregação na fé cristã. A pregação é uma ferramenta poderosa para transmitir a mensagem de Jesus Cristo e converter almas e salvar vidas. A Reforma Protestante foi um período muito importante na história da pregação cristã. Antes disso, a pregação no período da escolástica tinha declinado e se tornado superficial. No entanto, com a Reforma, a pregação voltou a ser valorizada como uma ferramenta fundamental para transmitir a mensagem de Jesus Cristo. John Wycliffe, um estudioso profundo, traduziu a Bíblia para a língua inglesa e pregou de forma expositiva, explicando as Escrituras de maneira clara e simples. Os reformadores, como Lutero e Calvino, também pregavam de forma expositiva, entendendo que a pregação era a exposição da palavra de Deus e que devia ter uma posição central na Igreja. A Reforma Protestante trouxe uma nova abordagem à pregação, que valorizava a exposição das Escrituras e reconhecia a pregação como uma atividade fundamental do ministério cristão.
A pregação se tornou o ponto central das igrejas luteranas, calvinistas e anglicanas e foi vinculado às Escrituras tanto em forma quanto em substância. O propósito da pregação, de acordo com os reformadores, era expor e interpretar a palavra de Deus nas Escrituras, e as Escrituras se tornaram o critério para julgar toda a pregação. Essa abordagem à pregação contribuiu para a renovação da Igreja e para a difusão do Evangelho, tornando-se uma ferramenta poderosa para transmitir a mensagem de salvação e de transformação. As bases bíblico-teológicas da pregação. A pregação cristã é fundamental para a missão da Igreja, que é anunciar as boas novas da salvação em Jesus Cristo. A Igreja tem a responsabilidade de proclamar o Evangelho ao mundo perdido e carente de salvação. A missão da Igreja inclui educar e ensinar, e a pregação é uma parte importante disso. A Reforma Protestante valorizou a educação e o acesso à educação básica para a sociedade, e isso reflete a importância da pregação e da educação na missão da Igreja. A pregação tem bases bíblicas e teológicas profundas, incluindo a compreensão da Igreja e de sua missão. A eclesiologia, ou estudo da Igreja, é importante para entender a pregação e sua relação com a comunidade de fé. A pregação é parte da missão da Igreja e reflete diretamente na qualidade das comunidades de fé. A compreensão correta da Igreja e sua missão é fundamental para a qualidade da pregação. A pregação é um assunto importante em teologia e entender suas partes e finalidades é crucial para preparar sermões de qualidade. A pregação bem preparada contribui para a qualidade teológica e expositiva da pregação e é fundamental para a congregação. Ou seja, a pregação cristã é uma ferramenta poderosa para transmitir a mensagem de Jesus Cristo e transformar vidas. A Igreja tem a responsabilidade de proclamar o Evangelho e educar as pessoas, e a pregação é uma parte fundamental nisso. A compreensão correta da Igreja e sua missão é fundamental para a qualidade da pregação, e a pregação bem preparada é essencial para a congregação. A pregação é uma forma de anunciar as boas novas de salvação em Jesus Cristo e é fundamental para a missão e a identidade da Igreja. A Igreja deve se esforçar para preparar sermões de qualidade, que sejam teologicamente sólidos e expositivos e que transmitam de forma relevante a mensagem de Jesus Cristo. E dessa forma, a pregação contribuirá para a edificação espiritual e intelectual da congregação. Ela também precisa de uma exposição bíblica, ou seja, esclarecer a mensagem de Jesus Cristo de forma clara e eficaz para o público, e de transformar vidas. Uma pregação autêntica inspira crescimento na fé e mudança de comportamento. A responsabilidade do pregador. Vamos falar um pouquinho agora. Primeiro, a autenticidade. Transmitir a mensagem com clareza, relevância e convicção genuína. Muitas vezes nós temos líderes, pregadores, pastores, pastoras despreparados para o ofício da pregação. A pregação, ela é um ministério importantíssimo para a igreja, porque quando Jesus Cristo fala o ide para os seus discípulos, ele fala para que nós vamos ao mundo e indo ao mundo que nós ensinemos tudo aquilo que ele nos ensinou. Ou seja, a missão da igreja é uma missão pedagógica, é uma missão didática, é uma missão que envolve ensino, é uma missão que envolve conhecimento, que envolve a produção e o compartilhamento do conhecimento
e o entendimento desse conhecimento, porque é assim que nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo. Então, os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos pregadores, os pregadores de nossas congregações, eles precisam transmitir, ou nós mesmos, quando nós estamos pregando, ensinando na igreja, nós precisamos transmitir a mensagem do Evangelho com clareza. Ou seja, você pode ter um conhecimento profundo, mas ele precisa ser entendido pelas pessoas que o ouvem. Mas nós também precisamos de uma pregação que seja relevante. Não é uma pregação para o século XVI, para o século X depois de Cristo, para o século XIX depois de Cristo. É uma pregação para pessoas do século XXI, que variam de contexto para contexto, de igreja para igreja. Você precisa, nós precisamos entender que a pregação ela não é algo uniforme, algo único, que eu vou copiar o modelo daquele sermão e vai dar certo em todas as congregações. Isso vai gerar sermões gerais, sermões caricatos, sermões clichês, sermões superficiais, porque você está falando coisas que são verdade, mas você não está considerando as pessoas que estão ouvindo, que têm necessidades diferentes. Existe uma relevância para o que nós vamos falar. E nós precisamos entender essa relevância para o nosso tempo do século XXI. As questões do nosso tempo, os desafios do nosso tempo e o que as pessoas de nossa congregação estão lidando quando elas sentam na igreja para ouvir uma pregação. Elas querem ouvir algo que tenha impacto na vida delas, mas isso não significa de forma alguma que nós devamos mudar o conteúdo do evangelho, de jeito algum. Nós precisamos entender as questões do nosso tempo e as questões de nossas congregações e trazer mensagens que revelem o conhecimento do evangelho, que revelem o que Deus tem a nos dizer, o que a Bíblia tem a nos dizer acerca daquele assunto e falar isso para as pessoas da nossa congregação, de forma que elas consigam aprender do conhecimento bíblico da palavra de Deus, mas de uma forma relevante à vida delas. E tudo isso com uma convicção genuína, o que não é difícil de ter quando você está munido de um conhecimento profundo acerca das Escrituras e de uma mensagem relevante para o tempo e para o público a quem está sendo pregado. Nós temos também a dependência divina, buscar continuamente a inspiração e a orientação do Espírito Santo. A homilética, ela não é apenas uma técnica, porque ela tem ferramentas e ela tem artifícios e ela tem coisas, ferramentas, técnicas que podem ser usadas para tornar a mensagem mais clara, mais relevante, mais atrativa, mais didática para as pessoas. E ela não é só uma arte também, que precisa de criatividade para ser feita em sua estrutura, em seu conteúdo, mas ela é algo divino também. Eu não devo tratar a pregação como se fosse um estudo secular, em que não existe nenhuma relação com Deus, com a vontade de Deus. Quando nós estamos pregando, quando nós estamos ensinando também, nós estamos fazendo isso diante de Deus. E nós precisamos saber que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada, como o próprio Jesus Cristo disse em João 8:24, se eu não me engano. Mas ele disse isso no Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus para a pregação do Evangelho e de que essa dependência não é somente no momento do púlpito ou somente no momento da oração. Ela vem da escolha do texto, ela vem da oração, ela vem do estudo para o sermão e ela vai até o púlpito do sermão. Nós dependemos de Deus e ela continua depois disso. Nós somos dependentes de Deus e tudo o que nós fazemos é pela graça dele. E a pregação
precisa ter uma preparação cuidadosa, dedicar tempo ao estudo e reflexão para comunicar fielmente a palavra de Deus. Nós precisamos nos dedicar tanto quanto for possível para entregar uma boa mensagem. Uma mensagem que tenha essas duas características, de ser verdadeira e de ser relevante. Como o teólogo John Stott falava, muitas pessoas buscam apenas o aspecto da verdade da pregação e esquecem da relevância e fazem sermões extremamente bíblicos e profundos, mas que não muda nada na vida de ninguém e que ninguém quer ouvir porque não tem nada a falar sobre sua própria vida. E tem pessoas que querem fazer o contrário, fazer mensagens que têm a ver com a vida da pessoa, mas sem revelar o que o Evangelho diz, o que a palavra diz. Nós devemos ter uma pregação que tem esses dois fatores, a verdade das Escrituras e a relevância do que? A relevância das Escrituras para o nosso tempo. Por isso John Stott falava que o pregador deve ter a Bíblia em uma mão e o jornal do dia em outra. E, fechando o nosso vídeo, nós temos a compreensão dos fundamentos da hermenêutica. Conhecer a base bíblica e histórica é essencial para uma pregação eficaz. Nós temos o foco cristocêntrico que a pregação precisa centralizar a mensagem na vida e na obra de Jesus Cristo. E uma pregação autêntica e preparada, transmitir a mensagem com responsabilidade, clareza e inspiração divina. A pregação é uma ferramenta poderosa para transformar vidas e fortalecer nossa fé. A missão da igreja depende da qualidade e autenticidade da pregação, que deve sempre proclamar a mensagem do Evangelho com amor e com convicção. Ou seja, nós precisamos, no primeiro ponto, nós precisamos entender os fundamentos da pregação, como nós vimos nesse vídeo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na Bíblia, na teologia e na história da igreja. E nós precisamos entender as características da pregação, o nascimento e o desenvolvimento da pregação, para entendermos o que a pregação é e como a pregação deve ser hoje. Nós precisamos ter um foco cristocêntrico na pregação. O foco da pregação não é para falar sobre o nosso tempo, não é para falar sobre a vida das pessoas, não é para falar sobre si mesmo, não é para falar sobre dinheiro, não é para falar sobre técnicas para a vida. O foco, o centro da pregação, para o que ela deve apontar, é Cristo, a pessoa de Cristo, a vida de Cristo, a obra de Cristo, as palavras de Cristo. O foco dela deve ser cristocêntrico. Para isso, é preciso ter um foco bíblico, porque a Bíblia aponta para Jesus Cristo. E nós precisamos ter pregações autênticas e preparadas. E a qualidade das nossas pregações impacta a vontade que as pessoas têm de ir para a igreja, porque muitas pessoas se sentem incomodadas de ir para a igreja porque sabe que quando chegar lá vai ter uma pregação chata, vai ter uma pregação morna, vai ter uma pregação rasa, vai ter uma pregação incomodativa, não no sentido de estar pregando a verdade, mas uma pregação que você sente como se você estivesse perdendo tempo de estar ali. Nós precisamos de pregações, nós precisamos de sermões bem preparados, em que o pregador, em que o pastor dedica tempo para a realização do sermão. E uma pregação autêntica, não é uma pregação copiada do ChatGPT, não é uma pregação copiada de Hernandes Dias Lopes, é uma pregação baseada na Bíblia, relevante para as pessoas e que apresente o Evangelho de Jesus Cristo como centro de sua mensagem e faça isso de maneira relevante e clara e eficaz para o público que está ouvindo, inclusive tratando bem
da parte técnica da homilética, no sentido de falar bem, no sentido de ter uma boa oratória, uma boa comunicação e uma boa apresentação corporal. Todas essas são características necessárias para o pregador. Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo e fiquem com Deus.